Hoje nós vamos aprender a testar um transistor IGBT. Esse transistor é comumente utilizado nos inversores atualmente. Uma das maiores aplicações dele hoje é justamente para o controle da tensão aplicada diretamente aos terminais do motor. O teste desse transistor passará por 3 etapas. Na primeira etapa, iremos identificar os terminais. Na segunda, a medição do diodo, que está aqui simbolizado nesse desenho. E a terceira, a medição propriamente do gatilho e do transistor. Para testar esse transistor, utilizaremos um multímetro analógico. No meu caso, estou utilizando esse da marca Icel, modelo SK20. Mais tarde explicarei por que utilizei esse multímetro. Para medir o diodo, utilizaremos a escala de vezes 1 na escala de resistência. E uma dica: nos multímetros digitais, o terminal vermelho é a ponta positiva, o terminal preto a ponta negativa. No multímetro analógico, temos que inverter as pontas. Vejam que aqui eu coloquei a ponta vermelha no terminal negativo e a ponta preta no terminal positivo. Podemos observar isso aqui, modificando o terminal em si. Essa modificação, ela foi feita porque internamente a conexão da fonte é invertida nos multímetros analógicos. Nenhum problema até então. Basta somente lembrar que ponta vermelha é positiva e ponta preta é negativa. Bom, então, para que possamos inicialmente testar o diodo, vamos identificar os terminais conforme descrito aqui no IGBT. Aqui temos o primeiro terminal, C1, E1. Temos também o terminal C2 e E2. A primeira medição que vamos fazer é a medição do diodo. Para medirmos o diodo, deveremos polarizá-lo diretamente. Para polarizar diretamente esse diodo, devemos aplicar um sinal negativo no catodo, ou seja, nesse ponto que eu estou colocando o terminal preto do multímetro, e a ponta positiva do multímetro no anodo, que seria esse outro terminal aqui. Fazendo essa mesma medição, transpondo ela aqui para o equipamento, o que nós vamos observar é o seguinte: eu tenho aqui o C1 sendo o catodo, e o terminal E1 sendo o anodo. Então, fazendo essa conexão aqui, nós podemos observar que o multímetro, veja, faz a medição do diodo. É o que nós observamos aqui, ó. Ao tirar e colocar a ponta, temos a medição do diodo. Essa polarização direta indica que o diodo está ok nesse sentido, ou seja, permitindo a passagem de corrente nesse sentido. Ao invertermos as pontas, observamos então que o diodo deve bloquear a passagem de corrente. Veja, então aqui foi testado o diodo D1, vou chamar de D1 aqui, não é bem essa nomenclatura, mas esse diodo chamado de diodo de roda livre. Nessa terceira parte, para poder testarmos o transistor efetivamente, precisamos de mais um item. Precisamos agora de uma fonte de tensão, ou seja, uma boa e velha pilha, ou uma bateria, como preferirem. Essa bateria de 9 volts, ela traz uma característica no qual esse nosso diodo possui. Esse diodo, quando você quiser conduzir, ele precisa ter mais 9 VCC entre o terminal do gate e o terminal do emissor. Quando você quiser cortar esse transistor, ele precisa ter menos 9 VCC entre o terminal gate e o terminal E2. Então, para que a gente possa testar isso efetivamente, eu vou fazer a conexão aqui dos terminais e nós vamos testar essa medição.
O princípio inicial é o seguinte: se nós polarizarmos diretamente esse diodo, nós vamos ver que o multímetro conduz. O multímetro sofre uma deflexão ali no seu material. Se tivermos com multímetro digital, vamos observar então que tem uma queda de 0,5 volts aproximadamente. Porém, ao invertermos as pontas, o diodo bloqueia. Entretanto, se o transistor conduzir, nós podemos pegar a queda de tensão em cima do próprio transistor. E esse é o raciocínio que vamos utilizar aqui. Então, veja, polarizando diretamente, tenho aqui polarizando diretamente, pegamos o diodo, reversamente, o diodo bloqueia. Então, agora, para a gente conseguir testar, eu vou fazer a conexão dessa bateria no circuito. Agora, conectado o circuito, temos aqui o terminal positivo, no C1, e temos conectado aqui no E1 o terminal negativo. E o nosso diodo está bloqueando a passagem de corrente. Conectado aqui no terminal E1, vamos esperar um pouco ele achar o foco. Muito bem, E1, temos aqui o terminal negativo da bateria. E o terminal positivo vai ser pulsado no G1. Conectando então o terminal, somente encostando uma vez aqui no G1, o que observamos? Veja só, o transistor conduz. E passado um tempo ele volta a cortar. Novamente, passando aqui no positivo, só um pulso, veja só, ele conduz. E aí ele volta a cortar. Se você fizer aplicar o positivo no G1, ele entra em condução. Se você aplicar o negativo, ele entra em corte. Essa foi a nossa aula de medição de transistor. Obrigado e até a próxima.